Bem-vindos a mais um CorretorCast, o podcast da Rede Gaúcha de Imóveis, um podcast de corretor para corretor. Este podcast é oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis, a maior associação de imobiliárias do sul do Brasil. E hoje estou conversando aqui, vou conversar com meu amigo Jorge Dalpiós, da imobiliária Esperinde, gerente de vendas na imobiliária Esperinde. É um grande prazer, parceiro da Rede Gaúcha de Imóveis aí, já fizemos bons negócios juntos. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Vinícius. Um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, né? Eu sempre comento com o pessoal do mercado aí que a Rede Gaúcha nos oportuniza, além de negócios, fazer amizades, conhecer melhor o mercado, né? É um catalisador imenso de negócio, uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer agenciamentos também e tudo mais, né? Então, muito legal estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Jorge, a gente gosta de trazer aqui trazer cases, né, de pessoas que já estão há um bom tempo no mercado, já estão com uma jornada no mercado como gerente numa imobiliária tão conceituada como a Esperinde, uma imobiliária tradicional ali do bairro, ali é Rio Branco, né? Rio Branco, né? Do bairro Rio Branco de Porto Alegre, um bairro nobre de Porto Alegre, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre, né? Mas nos conta como é que foi o início do Jorge no mercado imobiliário, da onde que surgiu a ideia, quanto tempo está no mercado imobiliário, como é que foi o comecinho lá do Jorge, né? Começou como corretor, começou na gestão direto, nos conta aí um pouquinho sobre a tua história. Perfeito. A entrada no mercado imobiliário, acho que para a maior parte das pessoas não foi planejada, foi casual. Eu vim de Gravataí para Porto Alegre, sou natural de Gravataí, para estudar, porque o trânsito de 35 quilômetros para ir e voltar todos os dias era complicado, então vim estudar em Porto Alegre. E na época eu tinha um amigo que trabalhava na Interplan, e ele me convidou para fazer a experiência na Interplan, porque eu vim com a cara e a coragem, né? Alugamos um apartamento aqui e começar a vida. E trabalhei durante 6 meses na Interplan, eu, guri, lá dentro do Maitá, vendendo escorza e guerino. Consegui em 6 meses fazer 3 negócios, mas me assustei um pouquinho, que era complicado o trabalho. Comecei a faculdade e fui para a área de seguros, onde fiquei 3 anos numa companhia de seguros. E nessa companhia de seguros, eu digo que foi extremamente importante na minha vida, porque eu aprendi a conhecer as pessoas, a vender. Eu tive uma oportunidade de fazer uma gestão de contas dentro da companhia, no final. E ingressei ao mesmo tempo na faculdade de jornalismo. Passaram-se alguns anos ali, eu atuando com seguros, conheci o Esperinde, porque na área de seguros eu comecei a atender o César como imobiliária, porque a imobiliária faz os seguros dos imóveis em administração e tal, talvez tu na tua tenha locação e faça também. E o relacionamento se estreitou. E nós chegamos ao ponto de montar uma empresa de corretagem e administração de seguros na época, que funciona até hoje. Mas passaram-se mais 1 ou 2 anos, me formei e aí tinha uma opção, né? Ou continuar na área de seguros ou ir para o jornalismo. Como a área de seguros estava me dando uma graninha boa, eu disse, vou permanecer aqui. E continuei só com a corretora. O César me convidou na época para ajudá-lo na área de vendas, como corretor inicialmente, porque ele estava desgostoso com o funcionamento da empresa. Isso faz muito tempo, são mais de 30 anos. Comecei na área de vendas como corretor, foram 6 meses como corretor, precisei de gente, o negócio começou a crescer, teve um momento que nós chegamos a ter 60 corretores lá na empresa. E chegamos onde estamos aí hoje, uma empresa consolidada. Depois ingressamos na rede, que foi um passo importantíssimo para o crescimento da marca como vendas. E o caminho aí é o caminho de todo mundo, mas foi casual, foi tudo acontecendo. Foi tudo acontecendo para ingressar no mercado. É isso aí. E tá quanto tempo na Esperinde? Eu comecei com o César na área de seguros em 82 e em 87 com imóveis. Então, 87 para 2023. 30 e alguns, né? 35 anos, um pouquinho mais. 30 anos, né? Mais de 30 anos. Muito bom, muito bom. E aí ingressou direto na parte de vendas como corretor? E 6 meses depois ampliei a equipe e comecei a fazer só a gestão para não concorrer com os corretores. Então, fiquei fazendo a gestão, que é o que eu faço até hoje. Claro que sempre fazendo um ou outro negócio também, porque a gente na área da gestão surgem as oportunidades, às vezes os negócios especiais, os negócios... Mas fazendo a gestão, é bacana essa questão da gestão, porque a gente formou muita gente lá, e muitos corretores que hoje estão extremamente bem no mercado,
alguns numa situação assim bacana mesmo, passaram por ali, porque a gente sempre fez questão, isso fez parte desse processo de gestão lá, de fazer com que o corretor participasse de todo o processo, desde agenciar o imóvel até o contrato, até participar na montagem do contrato. Então, a gente tinha lá uma postura de interesse no crescimento dos corretores, que eu acho que fez bastante diferença também para muita gente que passou por lá. Não, isso é importante para a formação do corretor, porque depois ele pode virar um empresário de sucesso, pode ter uma imobiliária de sucesso, pode virar um gerente de sucesso, né? Verdade. Esses dias, lá na imobiliária, inclusive, a matrícula a matrícula com ônus eu mando o corretor ir tirar, né? Não mando o motoboy, não mando nada, porque ele tem que fazer o trabalho aquele do cartório, conhecer onde é que fica a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona, o que ele tem que pedir lá, quantos dias demora, se sai na hora, se não, qual que sai em 30 minutos, qual que não sai. É importante. Esses dias um corretor veio e, inclusive, me agradeceu, né? Muito obrigado. Eu nem sabia que era assim o processo. Corretor iniciante, né? Uhum. Se formou em TTI agora. E isso é bem importante para o corretor, né? Por incrível que pareça, né? Tem corretores que são muito bem sucedidos em venda e que não fazem questão de conhecer a documentação e aí nunca saem daquele ponto ali. Às vezes até vendem bem e tal, mas a possibilidade de crescimento fica extremamente restrita, né? Porque às vezes até me incomoda um pouco, Vinícius, quando o corretor te questiona sobre questões relacionadas à documentação elementares que um corretor, às vezes, com experiência de alguns anos, não entende, né? Não conhece, não. Tudo deve enfrentar isso também. Então, a gente dá oportunidade, né? Então, eu sempre digo, quem quer aprender, a gente dando a oportunidade tem que abraçar e aí sim, hoje eu até posso citar o nome, tu deve conhecer o Rodrigo Araújo, o corporate da Bridge, que é diretor da Bridge. Sim. Ele aprendeu corretagem lá conosco. Trabalhou lá com a gente quase um ano, um pouquinho mais de um ano, iniciou lá e aí acabou indo para a Foxter com o Dudu, Sim. Falecido Dudu, saudoso, né, querido Eduardo. E com o Dudu ele teve a oportunidade de trabalhar do lado do Dudu durante muito tempo, ele é um cara muito querido, o Rodrigo. Agora, nos últimos tempos, já não estava tão feliz lá na Foxter, a Bridge convidou ele, então ele está de diretor da Bridge numa condição excepcional, né, um montador de negócios fantástico, o Rodrigo, com desenvolvimento extraordinário. E toda vez que eu encontro ele, eu digo, pô, comecei contigo e com o César lá. Sim, grande, legal, Rodrigo. Legal. O Rodrigo a gente frequenta a mesma igreja junto lá. Ah, que legal. Vai, pergunta, ele deve Meu parceiro, a gente faz uns trabalhos juntos lá na igreja. Que legal, também, ele é da igreja, assim, eu não sabia que era mesmo. Que legal, que legal, que bacana. É um extraordinário. Tu conhece ele, então? Poxa, sim. Uma figura incrível. E tem muito... a gente entrando um pouco agora na questão da corretagem, né, Jorge? Tem muito corretor que às vezes é bom na venda, mas no fechamento não é bom, né? Também, né? Também. Eu sempre digo para os corretores que até poucos dias atrás acabamos deixando de fechar o negócio, e eu acho que foi pela ansiedade do corretor em tentar dar um passo que ele não deveria ter dado. Sim. Por essa dificuldade. Porque a gente sabe o que é preciso e muitas vezes a gente consegue conduzir as coisas para um ponto que a gente sabe que vai ser um ponto de convergência. Natural. E às vezes o corretor tenta dar uma acelerada, recebe uma proposta, às vezes, que é inviável e ele não consegue ver isso, e aí ele traz essa proposta e cria uma expectativa que não se confirma. Então, a dificuldade de fechamento que muitos corretores têm é muito grande. Eu sempre digo para os corretores, eles podem até ter mais capacidade do que a gente, mas tragam para conversar, conversem com a gente, porque a gente vai mostrar um caminho que a gente já conhece, entende? Que a gente já trilhou, que a gente já está acostumado e que normalmente funciona. Então, o simples fato de trazer para a gerência, trazer para a direção, trazer o cliente para um outro ambiente, facilita as coisas. Então, a gente tem que respeitar os processos, né? Eu acho que tu tem toda a razão, eu acho que isso acontece muito. Eu vejo esses dias eu estava dando um exemplo lá para a minha equipe, inclusive, né? Que às vezes a gente, na ansiedade, como corretor, a gente quer acelerar o processo. E como o corretor acaba criando uma intimidade, às vezes, com o vendedor ou mesmo com o comprador, aí ele já está, às vezes, 30 dias, 60 dias, 90 dias numa jornada íntima, virou amigo do cliente. Quando tu muda o interlocutor na negociação, tu muda a pessoa que está falando, o cliente te escuta de outra maneira. E não é porque o Jorge é o diretor, é o gerente de vendas da Experind, ele é melhor que o corretor. É como tu falaste, tem muito corretor que é melhor que diretor, né?
Mas pro negócio é importante mudar esse interlocutor na hora da negociação, porque o cliente vai escutar, às vezes, a mesma coisa que o corretor ia falar, só que ele respeita um pouco mais, porque é o gerente, que é o diretor. É verdade. E tem cuidados, né, Vinícius, que a gente tem que tomar, que a gente está acostumado a tomar, detalhes que a gente tem que observar. É a forma de condução, e muitas vezes a forma não pode ser emotiva e não pode ser apressada. A forma tem que ser planejada. Eu acho que o fechamento de venda, ele até pode funcionar no impulso, mas, via de regra, o fechamento de venda tem que ser planejado. Tu tem que saber exatamente qual é a condição que o vendedor está te dando, qual é a condição que o comprador tem para tentar equacionar. Porque muitas vezes, esse negócio que eu perdi agora, por exemplo, o corretor foi mostrar o imóvel, o cliente gostou muito e se emocionou e fez uma proposta no preço. E o corretor tinha o telefone do proprietário e já passou. E o cliente tinha que fazer uma reforma no apartamento que não prestou atenção, e aí eu quis voltar atrás e... Não tinha mais margem. Não tinha margem. Entende? Então, calma, vamos conversar um pouquinho, qual é a situação, como é que é o pagamento, precisa da reforma, precisa de reparo, tem que ter algum desconto, não tem que ter. A gente sabe pela experiência quantas coisas já aconteceram, quantas coisas fizeram que a gente deixasse fechar negócio, e no momento de fechar a gente consegue pôr os pontos no lugar, né, para facilitar. Então, acho Sim. que é verdade. E uma coisa importante também, às vezes o corretor ele pega aquela proposta de boca do cliente, né, uma proposta que não é formalizada por e-mail, ou mesmo pelo WhatsApp, que seja, ou proposta assinada no papel, né? E nós falamos, importantíssimo isso que você está dizendo, porque nós acabamos de falar sobre a questão de processo. Muitas vezes o corretor pega uma proposta e o cliente que está comprando, ele entende que vai pagar à vista, porque ele vai pegar o dinheiro no banco e vai pagar à vista. E aí o corretor chega e diz, é à vista, e muitas vezes passa para o proprietário à vista. Financiado não é à vista, tem todo um processo para liberar o financiamento. Então, isso é uma coisa que nós enfrentamos a todo instante, é à vista mesmo. Quanto é que a entrada? É 300 mil de entrada. Não, era 30 mil de entrada. Então, a gente enfrenta uma série de coisas que dá para escrever um livro aí, né? Sim, às vezes o corretor chega assim, não, o cliente vai pagar lá 300 mil à vista. Eu já pergunto, né? Tá, ele pode fazer o Pix amanhã, então? Ele, não sei. Aí chega lá, é financiamento, ou pior, é uma carta de consórcio ainda do Banco Y lá, que demora 6 meses para liberar, né? E essa é a grande questão da comunicação, da atenção aos detalhes, né? Você tem que prestar atenção a todos os detalhes, tem que avaliar corretamente exatamente qual é a condição, porque às vezes o cliente precisa de uma ajuda até na montagem da proposta, né? Às vezes ele não está preparado para montar a proposta, então isso faz parte da questão que nós falamos anteriormente sobre o fechamento. O corretor às vezes é muito bom para vender, ele vendeu o apartamento, mas às vezes peca na montagem da proposta e por isso que tem uma dificuldade que pode até atrapalhar o fechamento do negócio. Não, e o gerente, o diretor de vendas, como ele lida com um volume de negócio de toda a equipe e está muitos anos fazendo a mesma coisa, ele acaba tendo uma experiência tanto jurídica quanto, às vezes, arquitetônica, às vezes, quanto a um orçamento de uma obra, como tu falou. Ele consegue dar uma segurança para o cliente, consegue ter os prazos mais dentro da realidade também, né? E esse é um ponto importante também, Vinícius, porque, falar em segurança, porque eu sou de um tempo em que o corretor era visto com alguma desconfiança. Isso mudou muito, né? Hoje o corretor é um profissional indispensável, né, numa operação imobiliária, né, por toda a segurança que ele traz para a negociação. Mas o corretor tem que entender o processo. Por isso eu disse, desde o início lá, eu procuro trazer o corretor junto para análise da documentação, faço isso para verificação de negativas. Então, quando o cliente vem na empresa, ele teve um atendimento bom do corretor na demonstração do imóvel, na seleção de imóvel, o corretor entendeu bem o que o cliente queria, mas às vezes o corretor não tem a capacidade de passar a segurança necessária com relação ao processo de fechamento. Então, eu faço questão de trazer o cliente, porque eu sempre digo para o cliente que antes de ser um direito dele ter acesso a toda a documentação, ter acesso a todos os detalhes do contrato, é uma obrigação nossa como intermediário. Então, procuro sempre passar essa tranquilidade para o cliente, porque com essa tranquilidade vai facilitar o fechamento do negócio. O cliente fica, comprar um imóvel é um momento muito delicado, né? Às vezes é a poupança que tu tem de um tempo, um imóvel que tu já vendeu, é um sonho, né? Ainda é um sonho para muita gente a aquisição do imóvel. Então, é um momento muito delicado e a gente tem que ter a sensibilidade
de entender o que está passando a pessoa que está do outro lado para que ela fique absolutamente segura. Eu acho que isso é fundamental e faz muita diferença para os fechamentos de negócio. Sim, e uma questão também é importante do corretor, do gerente, do diretor, tu botar ali o diretor, às vezes o dono da imobiliária junto, tu valorizar aquele momento que pro cliente que está comprando é um momento único, né? É verdade. Porque às vezes tu pega a proposta ali, tu passa a proposta de qualquer modo, né? Tu já dá o retorno imediato para o comprador na mesma hora pelo telefone ou através de um áudio no WhatsApp, né? Tu não está valorizando aquilo ali, né? Sem dúvida nenhuma. E uma outra coisa que eu costumo dizer também, o cliente, o comprador, ele pode comprar um imóvel, Vinícius, nós sabemos disso, com qualquer corretor autônomo, com qualquer corretor, todos somos profissionais, somos regularizados perante o nosso conselho, que é muito importante e tudo mais, mas o fato de o cliente comprar um imóvel numa empresa constituída, numa empresa que tem uma sede, com Vinícius Castel, que tem que é uma referência no Menino Deus, é uma situação diferente, porque nós somos responsáveis pela intermediação. Eu digo para os clientes, nós somos responsáveis, possivelmente o senhor estando aqui dentro da empresa, o senhor está embaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva da empresa, porque nós somos responsáveis pela operação. Então, esta segurança para o cliente é fundamental, na minha opinião, né, na hora de um fechamento de um negócio, assim como tu deve usar também esse argumento, né, quando tu traz um cliente para dentro da tua casa, da tua firma, né? Sim, inclusive eu aqui nas gravações aqui eu acabo aprendendo bastante, né? Eu aprendi com um colega aí que os honorários não é para economizar os 6%, é para economizar os 94% que ele paga, né? Perfeito. Porque tu vai ter uma segurança no negócio ali. Esses dias mesmo me aconteceu uma situação uma cliente me mandou um imóvel e uma cliente amiga minha, né? É amiga minha, eu sou amigo do genro dela, na verdade, né? E aí ela me mandou um imóvel e falou assim, pô, Vinícius, tu não me mandou esse apartamento. Aí eu, lógico que eu não te mandei. Esse apartamento eu conheço que tem problema de documentação. Eu nunca te mandei esse apartamento. Inclusive, ele está suspenso a venda aqui. Eu suspendi ele, que era inclusive um agenciamento que era meu num prédio que eu morei aqui no Menino Deus. Que reforça, né, a tua posição, né? Reforça a tua posição. Eu falei, eu jamais vou nem te oferecer, né? Tu sabes que, me permite te interromper, claro, um minuto. Eu fechei um negócio, não vou nem falar em valor, porque é um negócio que extrapola um negócio gigantesco. E acho que uma das razões de eu ter fechado esse negócio foi que, em um determinado momento, esse proprietário desse imóvel queria vender uma casa que era conjugada com outra casa na Castro Alves. E eu disse para a cliente, não venda essa casa. Era uma comissão há 15 anos atrás de R$30 mil. Aí tu vai dizer, pô, se eu fosse teu diretor, eu te demitia. Eu disse, não venda essa casa. Essa casa, junto com essa outra, a senhora no futuro vai fazer um negócio. Não, mas nós não queremos, nós vamos vender. Entrou a proposta e ela ia fechar. Eu disse, a senhora tem certeza que vai vender? Sim, nós vamos vender. E venderam a casa. Mas a confiança cresceu. Passados alguns anos, essa mesma cliente quis vender um imóvel de um valor gigantesco aí, nos procurou, nos deu exclusividade, nós acabamos fazendo esse negócio. Então, a confiança é fundamental. Isso que tu fez com essa tua cliente de ela te trazer um imóvel que tu sabia que tinha um problema e tu dizer, não, poderia tentar resolver, poderia buscar uma alternativa, poderia buscar uma solução, né? Não, tu foste honesto. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a honestidade, a seriedade é fundamental nesse nosso negócio. É isso aí. E Jorge, saindo um pouco dessa parte de fechamento, né? Qual a dificuldade hoje que tu vê que o corretor de imóveis aí, a gente estando de fora, né? Que tu vê quais são as principais dificuldades que o corretor de imóveis enfrenta no mercado imobiliário hoje? Vinícius, eu te diria que, infelizmente, a principal dificuldade dos corretores hoje, e é uma questão que eu insisto muito com eles, é um pouco de falta de humildade. Os corretores, de uma forma geral, não são humildes para aprenderem. Eu acho que a busca por conhecimento, a busca por treinamento, a busca por aperfeiçoamento é fundamental para se manter nesse mercado. Fundamental. O corretor acha que já sabe tudo. O corretor se acostumou, infelizmente, a ser um demonstrador de imóvel.
E muitas vezes ele vai demonstrar um imóvel que ele nem visitou, que ele não conhece. Então, eu acho que a falta de humildade é um dos principais problemas. O corretor tem que ter mais foco, tem que ter mais interesse, visitar mais imóveis, tem que conhecer melhor o ambiente. Hoje, está se criando uma situação no mercado onde é necessário foco. Hoje, tu tens que segmentar. Hoje não dá mais. Antigamente, a gente conseguia trabalhar em todas as frentes. Nós que fazemos a gestão, temos um pouco de conhecimento sobre tudo. Eu sou avaliador imobiliário, talvez tu seja também. Então, a gente sabe quais são os critérios para avaliar cada região da cidade. Mas, de uma forma geral, o corretor hoje precisa de especialização. Então, uma das dificuldades é que o corretor não se especializa. A gente oferece a rede, está fazendo esse trabalho bárbaro dos treinamentos, as palestras da rede. Pô, olha, Vinícius, eu tenho um bom tempo de mercado, então já assisti muitas palestras, mas a cada palestra que eu vou, o Betinho agora foi bacana, estava o Capanema, eu não pude ir porque eu estava num processo gripal, eu fiquei chateado, o Diego Ramos lá, pô, palestras extraordinárias, palestras úteis. E eu sempre digo, nessas palestras da rede, qualquer lição, tu disseste agora, pô, aprendi que é pelos 94%, não é pelos 6%, Sim. né? Que o cliente tem que se preocupar com os 94%, não com 6%. Qualquer lição, qualquer aprendizado é bagagem. O nosso cérebro tem capacidade de armazenar muita coisa e os corretores precisam ser mais focados na educação. Tem que buscar educação, tem que buscar aprendizado constante. Hoje, quem não se atualizar, quem não tiver a parte de tudo que está acontecendo no mercado, vai ficar de fora do mercado. Não tem, hoje o cliente está muito bem informado, Vinícius. O cliente hoje sabe tanto quanto nós, às vezes mais. Eu sempre digo, de determinado produto, às vezes o cliente está melhor preparado que nós, ele só não conhece o que está por trás. Então, ele precisa da gente ainda, né? Porque a parte técnica, a parte operacional do fechamento, a questão de como funciona as regras para fazer o negócio, somos nós que conhecemos. Mas com relação a mercado, com relação ao produto, muitas vezes o cliente está tão preparado quanto nós. Às vezes o cliente quer um imóvel novo, tu começa a oferecer 1, 2, 3, e a gente pergunta, aquele, às vezes imóveis que tu nem visitaste ainda. Então, o corretor tem que, acho que até avancei e falei um pouquinho, mas o corretor tem que necessariamente, eu me empolgo com isso, porque eu bato muito nisso, Sim. Tem que cada vez mais estudar, ter humildade. Dificuldade é falta de humildade. O corretor sempre, quando tu convida para um treinamento, eu faço vários treinamentos na empresa, sempre tem os que eu tenho que trazer na marra, porque eles acham que já sabem tudo. Não sabe, nós não sabemos, nós estamos sempre aprendendo. É isso aí. Não, uma questão importante que tu trouxe aí a gente vai passando um tempo no mercado, né? E a gente vai acabando tendo atalhos, né? Através da sabedoria, né? Através de leitura, através de treinamento. E hoje, para o corretor de imóveis, né? A Rede Gaúcha tem a Universidade Imobiliária, né? Que é gratuita, né? No YouTube, né? Com a nossa professora aí, a Raquel, né? A Rede Gaúcha tem diversos cursos também gratuitos no nosso YouTube também e diversas palestras gratuitas. A gente vê aí que no Cresci também, no próprio conselho, né? Às vezes nós corretores, eu sou conselheiro do Cresci lá, né? E por muitos anos eu também fiquei nessa posição de falar, o Cresci não serve para nada, né? O corretor gosta de falar que o Cresci não serve para nada, né? Mas ele nunca experimentou se aproximar do Cresci, né? Aí tu vai lá no Cresci, tem curso de calculador HP, curso de avaliação, curso de perito imobiliário, curso do que tu imaginar lá. Esses dias teve uma palestra, esqueci o nome da palestra, teve uma outra palestra do Cresci também, mas o que tu imaginar... Imposto de renda, que é importante. Imposto de renda. Ganho de capital. Quantas vezes o corretor perde a venda ou o cliente chega na hora ali, mas eu não sei se eu vendo para comprar, eu vou pagar lucro imobiliário. E aí tu trava. Não sabe o que dizer. Aí tu trava. Aí se tu tem que puxar uma HP para fazer um cálculo ali de um juro composto, um juro simples, qual é a diferença de um juro, ele trava. Falaste no curso de avaliador imobiliário. Sabes que eu sempre fui desde lá atrás, desde que eu saí de Gravataí para Porto Alegre para estudar, eu sempre fui... Meu pai e minha mãe sempre colocaram na nossa cabeça a importância da educação. A minha, meus irmãos, e felizmente todo mundo ouviu. Atuando na corretagem de imóveis, eu imediatamente fiz o TTI da URGS, que era um curso muito bom, os grandes amigos lá, inclusive. Depois de um tempo na corretagem, Vinícius, surgiu o primeiro curso de avaliador imobiliário
do Brasil, que foi aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiz. Pago. Pago. O meu cadastro no CNAE... Pagou do bolso. Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários é número 055. O meu cadastro é 055 porque eu não começo, o meu nome não começa com a letra A, porque se começasse com a letra A, talvez eu fosse número 1 ou número 2. Sim. E depois que eu fiz o curso de avaliador imobiliário, eu fiz avaliações em São Paulo, laudos técnicos de avaliação imobiliária e laudo técnico de avaliação imobiliária. Vou falar em valor, que rendeu, há 10 anos atrás, R$35 mil de comissão. Não é de comissão, de honorários. Avaliar um prédio inteiro no Itaim Bibi, em São Paulo. A empresa nos consultou, queria comprar um prédio lá, perguntou se a gente avaliava. Eu tinha feito o curso, estava habilitado, avalio. Fui a São Paulo, com tudo pago pela empresa. Visitei o prédio, já tinha visitado pela internet, que eu já tenho o recurso de visitar um prédio pelo Google Maps, já sabia onde era o prédio. Visitei as imobiliárias locais para fazer o levantamento, que é a fundamentação, né, o comparativo de mercado, obrigado. E montei o laudo. E esse negócio que eu te falei que eu fechei em Porto Alegre foi um negócio extraordinário. Essa é uma história engraçada que eu vou te contar. Eu fui chamado para fazer uma avaliação de uma área no Rio Branco de 15 mil metros quadrados, no Rio Branco. Onde está o Deparque? Sim. Isso foi lá em 2009 ou 2010, fui chamado para avaliar essa área. Eu fiz a avaliação da área, uma avaliação técnica, um laudo que tu coloca ao lado de qualquer laudo de empresa de engenharia e tu vai dizer que foi uma empresa de engenharia que fez. Nós estamos habilitados para isso. Os corretores de imóveis estão habilitados para isso. Uma conquista importantíssima, né? Sim. Porque os engenheiros e arquitetos, indispensáveis, né, mas importantíssimos em todo o processo da indústria imobiliária, faziam os laudos de avaliação, eram habilitados, mas se socorriam com a gente. Todo o tempo eu recebia, até hoje, eu recebia eles para me pedir a fundamentação, que é 80% da avaliação, é a fundamentação, o comparativo de mercado. E nós não tínhamos isso, conquistamos. Em 2009 eu fui chamado para avaliar essa área e fiz a avaliação. Uma avaliação que rendeu honorários gordos, porque uma área de um valor bastante elevado. Passados 6 anos, eu estou no escritório e chega lá uma pessoa, pede para falar com o avaliador. Aí eu vou para a sala de reuniões, coloco aquele laudo em cima da mesa. Eu disse, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Foi o senhor que fez esse laudo? Sim, fui eu. Viemos falar, era uma comissão, viemos falar com o senhor porque nós queremos vender esta área. E como o senhor fez a avaliação, acho que o senhor é a pessoa indicada para nos auxiliar. O senhor pode reavaliar? Eu reavaliei e fiz uma reunião onde eu ofereci um trabalho exclusivo por conta de todo o conhecimento de mercado que a gente tem, de toda a capacitação que eu tinha e a experiência que tinha para oferecer, para vender no Estado ou vender fora do Estado, porque essa é uma área que talvez tivesse ser vendido fora do Estado. Pegamos a exclusividade de 12 meses. E tivemos 3 interessados e batemos o martelo com um deles. Foi o maior negócio imobiliário da Cirela, em reais, dito pelo presidente, Sim, no Rio Grande do Sul. Pagamento em dinheiro. Muito E isso foi baseado em treinamento, baseado num curso que os corretores muitas vezes não querem fazer de avaliador imobiliário. Porque tu estava qualificado para aquela oportunidade lá da avaliação. Isto começou lá atrás. E falando em oportunidade, até tínhamos conversado um pouquinho antes e eu disse, né? O corretor muitas vezes reclama da sorte, isso não é uma frase minha, né? Reclama da sorte, o corretor reclama da sorte, as pessoas reclamam da sorte. Mas aquela coisa, né? Sorte é oportunidade e preparo, né? Então, muitas vezes, até aparece a oportunidade e tu não está preparado. Então, pô, quer contar com a sorte, quer que a sorte bata na porta, te prepara. A oportunidade vai aparecer se tu estiver preparado. Muitas vezes tu vai ser agraciado, né, com o resultado de todo o esforço, de todo... Acho a sorte acompanha quem está preparado. Né? Acompanha quem está preparado. Muito bom. Não, essa questão de tu treinar, tu estar estudando, e hoje tem muita coisa aí. Na verdade, uma coisa importante também, né, Jorge? Que eu não sei se tu concorda comigo. Tu tem que filtrar muita coisa. Tem. É essencial. Porque tu pega umas coisas absurdas aí também, né? O corretor, ele não pode ser tem que cuidar também, o colega, ele não pode ir na onda, né? Agora eu tenho que fazer rios, sair dando pirueta, fazendo rios aí que eu vou vender.
Não, a venda é um conjunto de ações que tu faz para tu ter venda. Tu vai fazer rios, eu quero virar meme agora porque eu vou vender virando meme. Vou me fantasiar, cair na piscina do imóvel, que o cara lá fez e deu certo. Não vai atrás, porque não é bem assim que funciona o negócio. Infelizmente, em tudo, né, Vinícius? Não é só no nosso negócio. Hoje, a informação está tão abundante e existe tanta desinformação também, né? Que acho que é isso que tu está colocando aí exatamente, que a gente tem que tomar muito cuidado por onde vai. Então, tem que ter filtros, né? Tem que ter filtros. O nosso negócio é um negócio que exige... A gente lida com questões muito fundamentais, né? Que é essa questão da propriedade, a questão de um investimento da vida, né? Então, a gente tem que dar a seriedade que esse negócio merece. Então, infelizmente, muitos corretores também, eu te falei lá atrás que são só demonstradores, né? Muitas vezes eles estão ali porque não estão ali com o foco no negócio, né? Mas o corretor que quer ser profissional, que quer realmente crescer nessa profissão, tem que estar atento à educação, tem que estar atento na busca de informação e tem que estar atento ao que realmente merece atenção, porque muitas vezes o pessoal acaba indo ou passando informações que são informações que não têm relevância nem sentido, né? Exato. Jorge, e tu como tem uma longa trajetória aí de mais de 30 anos de mercado imobiliário, né? Tem um corretor que está começando aí, está há 1 ano, 2 anos, né? Tu foi um cara que, inclusive, enfrentou momentos que não tinha financiamento habitacional, né? Aí hoje o corretor, tu vê que às vezes o corretor ele se contagia, porque o juro está um pouco mais alto. Esse ano a gente está enfrentando um juro mais alto aí no financiamento habitacional, né? E aí o corretor já se contagia por aquilo ali, já meio que para de trabalhar, para de buscar agenciamento, para de se relacionar com o cliente e automaticamente para de vender, né? O que tu falaria aí por esses movimentos externos, né? A gente já passou por bolha imobiliária nos Estados Unidos que refletiu aqui, juro alto, juro baixo. O que tu falaria aí para esse colega que às vezes ele... O que tu acha disso daí? Eu te disse que eu já formei bastante gente já se formou, bastante gente já aprendeu com a gente lá na imobiliária. A gente também aprende com as pessoas sempre, é impressionante como pessoas que entraram na empresa sem conhecimento e indo no mercado imobiliário nos trazem, às vezes, ganhos, né? Já tive momentos lá em que a gente fica um pouquinho desconfiado do mercado. Eu já tive aquele corretor que sempre dizia: Jorge, para com isso, vai melhorar. Sabe o cara positivo e que é super importante. Mas eu te diria assim, para quem está começando, realmente já passei por isso tudo. O momento em que não havia crédito imobiliário, muito lá atrás, era muito complicado só fazer negócio à vista ou negócio com algum parcelamento, né? Era muito difícil, o mercado ficava muito restrito. Mas eu te diria assim, que para quem está começando, tem que acreditar. Eu já disse para muita gente isso. Hoje eu não digo mais que os meus filhos já se definiram. Eu tenho 2 filhos adultos e depois eu vou contar que eu tenho 2 pequenininhas também. Mas eu já disse muitas vezes para a gente que estava começando a corretagem que eu não hesitaria em colocar os meus filhos na corretagem, porque esse é um negócio fantástico. A corretagem é um negócio... Eu acredito muito na corretagem. Todo corretor é um pequeno empreendedor, Vinícius. Todo corretor é um pequeno empresário. E como um pequeno empresário, ele tem que ter a responsabilidade de gerir adequadamente o negócio dele. Se ele fizer isso, ele vai ter resultados. Mas o que ele tem que fazer? O corretor tem que estar em movimento, ele tem que estar vendo o que está acontecendo no mercado. Ele tem que, falei há pouco tempo sobre a necessidade de estudo, de preparação. O corretor tem que virar uma referência, Ele tem que atender um cliente. Também falei que o cliente muitas vezes está melhor informado do que a gente, mas o corretor tem que ter a capacidade de dizer para um cliente: olha, esse imóvel aqui está comprometido, esse imóvel aqui não serve. Eu tive uma corretora lá comigo, só para ilustrar esse ponto, que conhecia tanto imóvel no Rio Branco, e quando ela atendia um cliente, eu gostava de vê-la atendendo. Ela atendia um cliente, uma situação, ela trouxe o cliente para uma reunião e no meio da reunião, quando ela era para tentar um fechamento, o cliente disse: não, mas eu não posso pagar tanto nesse seu imóvel aqui, porque tem um imóvel ali na Bordini, num edifício ali próximo do posto, que está por 700 mil. Aí ela perguntou: qual é o imóvel? Qual é o número? No 12 quinta. Mas o senhor está pensando, o senhor está comparando aquele apartamento 12 quinta, aquele de fundos, no 12º andar, frente sul? Não, o senhor não pode comparar aquele imóvel com esse aqui. Ela deu um nó na conversa. Está entendendo? O corretor tem que estar preparado, ele tem que conhecer o produto, ele tem que conhecer o mercado, ele tem que... Hoje a informação é tão rápida e tão fácil de obter, as parcerias, ter o acesso aos colegas.
mais do que nunca, é muito melhor dividir do que não fazer negócio sozinho. Então, a gente tem as oportunidades. Eu diria assim, o corretor hoje, para ter sucesso nesse mercado, tem que, primeiro, no momento como hoje, se preparar. Hoje é um momento de se recolher um pouquinho e se preparar. O mercado está um pouquinho complicado, o pessoal está desanimado. Estuda. A confiança aumenta muito quando tu te prepara. Visita mais imóveis. É um pecado que os corretores cometem, um pecado grave não visitar imóveis. Cada imóvel que eu visito, eu saio mais fortalecido. É incrível como eu gosto de visitar imóveis, porque a gente se sente muito melhor a cada imóvel que visita. O corretor tem que visitar imóveis, tem que conhecer as particularidades. Eu digo que o corretor tem que estar em movimento, Vinícius. Ele tem que estar circulando, ele tem que estar conversando, tem que fazer um network. É muita coisa, mas o corretor fazendo isso é importante. Olhar quem está fazendo sucesso. Pô, o que o Vinícius fez para chegar onde chegou? Pô, será que eu não posso chegar lá também algum dia, ter uma imobiliária, ter o meu negócio, entende? Por que eu não posso? O corretor tem que acreditar nele, tem que acreditar no potencial, tem que sair da caixa e crescer, entende? Eu acho que é fundamental que o corretor acredite, mas acreditar só não adianta, tem que buscar formação, tem que estudar, tem que ter humildade, como eu disse lá atrás, se preparar. O corretor que se preparar, as ferramentas são todas disponíveis. Tudo está disponível. Se o corretor tiver interesse, se ele focar, se ele olhar quem está tendo sucesso, às vezes dentro do negócio imobiliário, Vinícius, às vezes fora. A gente vê tanta gente aí que faz sucesso em várias áreas que a gente nem imaginava, né? Cara, se espelha nessas pessoas e vai atrás. Cara, nossa mente, a gente explora muito pouco, né? Dizem que a gente não explora nem 10%, né? Então tem que acreditar e ir atrás. Não, e uma questão importante que tu trouxe agora, né, para o corretor de imóveis, né, eu bato muito isso também com a minha equipe, é a questão dessa corretora aí que tu trouxe como exemplo. Ela focou numa região e ela conhece com propriedade aquela região como ninguém. Ela não precisou abrir o Vista. O Vista é o CRM que a gente usa, o colega que estiver escutando que não trabalha na rede, o Vista é o CRM que a gente usa para fazer pesquisa dos imóveis que estão à venda. Ela não precisou abrir sistema nenhum, ela tinha todos os imóveis na cabeça. Eu me lembro quando eu trabalhei muito tempo ali na região da Bela Vista e Rio Branco também. O cliente que procura ali, ele quer naquele eixo ali, né? Bela Vista, Rio Branco, Monte Serra, Petrópolis, Auxiliador ali, ele fica naquela região ali, né? E eu pegava o cliente ali, por exemplo, o cliente quer 160 metros quadrados. Né? A gente, quando lançou o Belevi ali na Casemiro ali, eu fiz plantão ali no Belevi. Eu pegava o cliente naquele perfil, já mostrava todos na região ali. Tu trabalhaste na Lopes ou não? Não, trabalhei quando eu trabalhei, eu tive uma franquia da Lopes. Você tivesse uma franquia? Mas ali eu trabalhava na Noblesse, ali na Casemiro. Posso te contar uma historinha bem rápida sobre essa corretora? O Bosque do Rio Branco, da Rossi, claro. As proprietárias, as terrenistas ali ficaram com 30 apartamentos. E esta corretora, ela caminhava pelo Rio Branco porque ela mora no Rio Branco. E ela era um pouquinho acima do peso, então ela estava sempre cuidando do peso, sempre caminhando, e onde ela caminhava, uma pessoa de fácil trânsito, fácil conversa, ela conversava com os zeladores e agenciava muita coisa. Nós tínhamos 30 imóveis dentro do Bosque do Rio Branco à venda. A Rossi ligou, como é que era o nome dele? O diretor da Rossi ligou para o César e estava com uma desconfiança que ela estava pirateando clientes, porque ela vendeu uns 10 apartamentos ali e a Lopes não conseguia vender e ela vendia porque ela conhecia as raízes das árvores do bosque. E ela pegava cliente ali e vendia. E o pessoal estava desconfiado, como é que essa corretora está vendendo? Não está de plantão ali e entra lá e vende os imóveis pedindo para a gente desacelerar. A gente até tinha lá um convênio com a Rossi na época, que ela nos dava umas administrações de condomínio e estavam nos ameaçando não dar mais, porque a gente estava dificultando a venda deles, dos produtos vendendo demais. Vendendo demais. Mas vendendo os que não eram deles, né? Vendendo os da permutante. Da permutante. Então, uma curiosidade e um sucesso dessa corretora, mérito total dela, pelo conhecimento. Ela passava uma confiança absoluta, absurda para os clientes. Era muito. Hoje virou vó, se aposentou, não quis mais trabalhar, mas era um sucesso que, para a gente que treina, que prepara, dava gosto de ver. Dava gosto. Tu conhecer onde tu trabalha, tu estar focado na região que tu trabalha, tu acaba fazendo. Aqui também a gente teve agora o
próprio exemplo ali do Sim Menino Deus, aqui a gente teve o lançamento do Sim Menino Deus, a nossa empresa foi campeã de vendas ali também. Parabéns. Sem fazer plantão de venda, sem pegar lead da construtora, sem marketing, sem nada, só no braço, né? É o foco, né? E aí eles perguntaram, né? Bah, mas aí o pessoal lá da Melnick falou, a gente botou 400 clientes no plantão, nossa taxa de conversão foi tanta, né? Tu até viajaste pela... Legal. Sim, legal. A gente viajou pela premiação. Pela premiação ali também. E aí eu falei, eu botei 15 clientes ali, a minha taxa de conversão foi 90%, né? Que maravilha. Por quê? Porque a minha equipe trabalhou no bairro, né? Trabalhou o cliente que compra muitas vezes um lançamento numa região, ele é o cliente do próprio bairro, né? Não é um cliente... Dificilmente o cliente vai sair lá da Bela Vista para morar no Menino Deus e vice-versa. A dificuldade que a Multiplan está enfrentando de trazer gente de outras áreas da cidade para lá, né? É uma dificuldade. É uma dificuldade. Mas parabéns, cara. Que bela, que sucesso que tu tiveste ali. Então, assim, ó, mas tu vê que por quê? Porque tu conhece a região, né? Tu sabe onde é que fica Ontem mesmo teve uma construtora Conhece lá. o entorno, conhece a vizinhança, conhece os serviços. Espetacular. Ontem teve uma construtora fazendo uma invasão na imobiliária, né? E aí fez aqueles sorteios ali na hora, né? Qual é a escola mais próxima? Né? Aí o corretor respondeu, é a escola, não me lembro qual era aqui, se era o Cândido ou o Protásio aqui, né? Aí falou uma dessas aí, né? A escola mais próxima do empreendimento é essa. Aí ela, não, tá errado. Aí a menina da construtora, do marketing da construtora, falou, não, é a escola tal. Ele, não, é essa daqui. E aí botaram no Google, realmente a construtora estava errada, que fez isso tudo, e o cara estava certo, né? Legal. Porque a escola mais perto é aquilo ali, né? Legal. Mas é conhecer exatamente o que tu está falando, tem que conhecer, tia. É fundamental. Tia. E, Jorge, além disso tudo que a gente conversou aí, né? O que tu daria mais de dica para o corretor aí que está buscando, além dele buscar qualificação, que nem tu falou, buscar sabedoria, buscar treinamento, o que o corretor deve procurar mais, né? Aonde ele peca mais, né? Por que uns vendem todos os meses, outros vendem de 6 em 6 meses, outros não passam um ano e não vendem? Eu te diria assim, isso, que isso é observação, isso é experiência, né? Aquela coisa, a gente de tanta vivência vai vendo como as coisas acontecem. Mas, além de todas essas coisas que nós falamos sobre a importância de buscar conhecimento, o corretor tem que entender que ele não é só um negociador, né? Ele é responsável por uma série de ações no decorrer de uma negociação que vão ser fundamentais para fechar o negócio. Mas fora todas essas questões técnicas, eu te diria assim, que é essencial para o corretor ter sucesso na negociação imobiliária, muito trabalho. O corretor tem que trabalhar, o corretor tem que chegar cedo, o corretor tem que sair tarde, o corretor tem que estar presente, ele tem que demonstrar imóveis, ele tem que estar dentro da empresa para fazer a troca. A troca é fundamental, a troca com os colegas, a troca de informação, Vinícius. Os corretores se ajudam dentro da empresa, os corretores se ajudam. Se tu disser que precisa de um imóvel assim ou assado, os colegas vão te ajudar. Então, o corretor tem que trabalhar muito. Os corretores que trabalham muito fazem negócio. O corretor que trabalha pouco, o corretor que chega tarde, que só chega no momento em que vai atendeu, já quer sair do plantão, que vai fazer outras coisas, que tem outra atividade que às vezes não tem foco no negócio, entende? Esse corretor vai ter mais dificuldade de ter sucesso. O corretor acho que tem que estar focado no trabalho, tem que estar interessado. A gente vê dentro da empresa o corretor que está trabalhando o tempo inteiro e tu vê o corretor que está conversando, que está falando de futebol, que não está olhando imóvel. O corretor está dentro da empresa, eu digo, abre o sistema e vai olhar mais imóveis, vai te informar mais sobre o que está acontecendo, sobre o que está entrando no sistema, atualiza melhor os teus agenciamentos, se mantém em contato com o proprietário. Um trabalho que a gente não fazia com tanta ênfase, estamos começando a fazer, convidar os proprietários de imóveis que estão à venda para fazer upgrade. Tu não está com um cliente comprador, liga para o vendedor para ver por que ele está vendendo, conversa com ele, tenta oferecer um outro imóvel para ele, vê se ele não quer fazer um negócio colocando esse imóvel que ele já tem.
O corretor tem que criar negócio, o corretor tem que, como eu disse há pouco tempo, o corretor é um empreendedor, e ele, como empreendedor, ele tem que encontrar também, saber que ele tem que encontrar soluções. Eu acho que tem que ter iniciativa, tem que ter energia para fazer as coisas. Muito bom, muito bom. E qual é hoje o Jorge já está com mais de 30 anos de mercado, né? Pô. E qual é os próximos passos aí que tu pretende dar no mercado imobiliário, continuar na batida, dar uma diminuída na batida? Como é que está aí o Jorge com o mercado imobiliário? Tu sabes que eu tenho que continuar acelerando, cara, porque eu há 20 anos estou no segundo casamento, isso é pessoal. Sim. 20 anos no segundo casamento. Mas somente há 7 anos atrás nasceu a minha primeira filha. Eu tinha 2 filhos, já com 40 anos, Sim. praticamente, já com a minha vida resolvida, mas há 7 anos atrás, fez 7 anos agora, nasceu a Helena. E um negócio meio assustador, mas que aconteceu também, que há 3 anos exatamente nasceu a Sofia. Então, hoje eu tenho 2 razões para manter o pé no acelerador por muito tempo ainda. Eu tenho uma expectativa de, pelo menos nos próximos 20 anos, ajudar essas gurias na formação delas. Então, são 2 investimentos muito importantes que eu tenho na minha vida. Está com 4 filhas? Estou com 4 e um enteado. Então, eu sou um fenômeno. Com 5 boquinhas aí, tem que trabalhar muito, né, cara? Tenho muita coisa para fazer ainda. Eu estou indo para a terceira, estou no caminho ainda, posso te alcançar ainda. Não é fácil. Bom, tu tem muito tempo, tu é bem mais jovem, eu tenho muito tempo. Eu estou indo para a terceira agora. Mas, cara, então, assim, no trabalho eu pretendo trabalhar durante um bom tempo ainda. E tem muita coisa que a gente quer fazer na vida pessoal também, né? Então, eu tenho um hobbyzinho, né, que... Não sei se você sabia que eu sou motociclista também, então eu tenho um grupo de moto aí que eu rodo bastante. Já foi com o Cresci lá ou nunca foi? Nunca. Eu tenho um grupinho que é um dono de uma imobiliária, uma administradora de condomínios, 2 irmãos e um filho. E nós somos 5, então nós costumamos fazer 2 vezes por ano viagens mais longas, Foz do Iguaçu, Serra do Rio do Rastro, Colônia de Sacramento. A gente já fez inúmeras, Punta, a gente foi várias vezes. Então, é um desestressante fantástico, assim. Então, quero andar bastante de moto, ainda tem algumas um pouco mais longas. Quero ir até Mendoza, tem algumas aí que eu não fiz ainda que eu quero fazer. Mas precisamos trabalhar muito para isso, né, gente? Então, tem que trabalhar e aqui, sem querer, querendo, já trouxe mais uma dica para o corretor de imóveis também, né? É importante ele ter um hobby, né? Ter um esporte, ter uma coisa para se divertir. Eu vejo que 99% das pessoas que vêm aqui, que são pessoas que estão no mercado há muito tempo, que são cases de sucesso, elas têm um hobby, têm um negócio para... Porque o nosso negócio ele é muito estressante, né? Ele é muito estressante, né? Ele é um negócio que tu lida com emoções, se tu não tiver um controle emocional, o corretor... Tanto que alguns enlouquecem e saem do mercado, né? A gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? Com um monte de necessidade, então a cabeça... concordo plenamente contigo. A gente está sempre na nossa cabeça. Sabe quando eu saio de moto, os primeiros 30, 40 minutos, tu tá ligado em tudo. E é interessante. A moto é interessante, para quem para quem está acostumado sabe o que eu estou falando, quem não anda de moto, porque depois de 30 ou 40 minutos na estrada, tu não pensa em mais nada. É só porque tu vê tudo diferente. Um passeio pelo Vale dos Vinhedos de moto, tu sente o aroma da uva, tu sente os parreirais. De carro tu não percebe, tu tá com o vidro fechado, ar-condicionado ligado. Então, o passeio de moto é assim. Pouco tu andou 30, 40 minutos, tu esquece do mundo, Vinícius. E às vezes é uma viagem de um dia inteiro, então é um desestressante bárbaro e eu recomendo. Tem que ter um escape. Maravilha. Inclusive no Cresci aí tem o motoclube também. Aí. Eu já vi a propaganda, mas não cheguei a conhecer. Agora eu vou conhecer o pessoal. Eu tenho uma moto também. Tu tem? Legal. Mas eu não ando muito, eu sou meio devagar aí. Legal. Já quis dar umas fugidas, mas não consegui, né? Que eu tenho meu outro hobby que é a corrida, né? Bom. E aí eu não consigo conciliar os dois, né? É difícil. Os dois. O tempo é curto, né? O tempo é curto. Jorge, a gente está chegando no final aqui, a Rede Gaúcha separou uma lembrancinha para ti aqui. Muito obrigado. Né? Vou te entregar. Muito obrigado. Né? E queria te agradecer em nome de toda a diretoria da Rede Gaúcha por ser esse parceiro de longa data aí da rede, né? Esperinde também, né? Mandar um abraço para o César Esperinde também aqui, né? São grandes parceiros, inclusive a minha imobiliária, a gente já fez negócio junto, né?
são parceiros de longa data. O César é tesoureiro da rede, né? Eu hoje estou como presidente, não sei se ano que vem a gente vai continuar, né? O César é o eterno tesoureiro, né? Provavelmente continua, né? Eu já não sei, né? Mas eu queria te agradecer e queria que tu deixasse um recado final aí para os corretores que estão nos ouvindo, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. Pessoal, eu acho que para quem está na corretagem, para quem está ouvindo aí, nós estamos em um momento em que a informação está muito acelerada, né? Até às vezes a gente se preocupa um pouco com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Mas isso aqui é fundamental, conversar, trocar informações, estar permanente ligado no que está acontecendo no mercado imobiliário, apesar de às vezes ser até demais a informação, né? A gente está agora no momento em que a gente está lidando com inteligência artificial, muitas coisas novas chegando aí, mas o meu recado seria: mantenha-se atualizado, foque no que você quer fazer, tenha um propósito, entende? Quer dizer, assuma um compromisso com você mesmo, que o corretor assuma. Acho que essencialmente são corretores que estão nos assistindo, né? Mas mesmo que não seja em qualquer atividade, tenha propósito, assuma compromisso com você mesmo, estabeleça metas, acompanhe o cumprimento dessas metas. Com certeza, quem fizer isso, nós temos muita capacidade, a gente tem que acreditar, mais uma vez, no nosso potencial. Eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas. Tem pessoas que às vezes têm um potencial imenso e não sabem disso e fica a vida inteira ali de cabeça abaixo. Levanta a cabeça e vai buscar, que quem quiser vai conseguir, vai ter sucesso. Show de bola! E esse foi o grande Jorge Dalpiaz, da Esperin de Imóveis, grande parceiro. Te agradeço mais uma vez aí por estar conosco. E esse foi um podcast oferecido pela Rede Gaúcha de Imóveis, a maior rede de imobiliárias do sul do Brasil. Já são quase 60 imobiliárias, 800 corretores. Quer participar da rede, quer ingressar na rede como empresário ou como corretor, acessa nossas redes sociais aí, chama que vocês vão ser atendidos por alguns dos nossos colaboradores. Tenho certeza que farão bons negócios. Jorge, obrigado mais uma vez, bons negócios e fiquem com Deus lá na Esperinte. Eu que agradeço, Vinícius, muito legal o bate-papo aqui. Um abração. Um abraço. Feito.